Que beleza! Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça. Esse é um podcast para falar da graça de Deus, para que a graça seja transformadora, salvadora, restauradora e que te edifique de alguma forma em nome de Jesus. Em nós, através de nós, apesar de nós, muito além de nós assim parar. E para nós darmos início aqui nessa jornada, especialmente nesse episódio, eu trouxe aqui um grande amigo meu, que é o Flávio Manassés. Seja bem-vindo, Maná! E aí, posso, tudo bem? A partir de agora eu chamo ele de Maná, porque é o então. jeito que a gente se trata. Então quando eu falar maná, não é o pão que desce do céu, Não, isso no não. contexto da palavra. Aqui é o Maná, Manassés. Isso. Maná, seja bem-vindo. Obrigado pela sua pastor. presença, meu É irmão. uma honra, tô muito feliz, assim, principalmente porque é meu amigo que tá à minha frente, pastorzão aí, e sem contar que a temática também faz parte de mim e de todos nós, né? Eu tô muito feliz mesmo, muito honrado. Valeu, Amém. pastorzão. Amém, glória a Deus. Para quem ainda não sabe, chama Segunda de Graça porque os episódios vão ao ar sempre na segunda-feira e a ideia é falar sobre a graça de Deus manifestada na nossa vida e também a partir de nós. Então a conversa vai ter sempre como base a graça de Deus e tudo mais. Sabe quando ela fala assim, vamos falar de alguma coisa que não é graça, Deus, o universo e outras coisas. Então não tem assunto nenhum, não né? vai ter. Não, pode parecer que não, mas o assunto é baseado na graça e para que a graça se espalhe. O objetivo é esse, a nossa vida é para isso. Exato. Espero que através desse podcast isso aconteça. Então, Maná, já que a ideia é a gente falar sobre graça, Isso. eu queria ouvir você, ouvir a sua opinião, a sua percepção, o seu entendimento de graça de Deus. Imagina que uma pessoa que não conhece a Jesus, uma pessoa que nunca teve acesso à Bíblia, porque a ideia dessa nossa conversa é que seja acessível. A gente não quer fazer tratados de teologia ou algo muito profundo, exegese, um estudo aprofundado, mas se você tivesse que explicar de uma forma simples, com seu entendimento, o que é a graça de Deus, mano? Graça. Na minha humilde concepção, é muito difícil de você colocar isso em palavras. Só que a graça, ao meu modo de ver, é como se fosse um presente, né, algo que você recebe, que não é seu aniversário, vamos dizer assim. Okay. Pô, não, querido, você errou, não é. Não, mas não é por ser seu aniversário. Pera aí, não tô entendendo. Então, tentar explicar graça é algo muito difícil, mas nós sabemos que a graça ela é algo que é um bem, é algo bondoso, é um favor, é algo que a gente não merece. Então, um favor imerecido. Né? que é o próprio termo. Isso a graça, em sua palavra, ela é isso. Mas a graça de Deus é um tema bem mais abrangente. Porque além disso, ela é algo que é extensiva. Então não fica só presa numa ação, né? Que a gente inclusive vai falar isso durante o podcast, mas a graça ela não só se prende à nossa salvação, né? Na pessoa de Jesus Cristo, né, do nosso Senhor, mas todos os dias a gente vê a graça, né? Então nós temos uma primeira experiência, vamos dizer assim, com a graça, né? O nosso conhecimento sobre graça, penso que ele vem a partir, como você diz, da experiência da salvação, né? Você não estuda sobre graça de Deus antes de você conhecer, muitas vezes de uma forma experiencial, né? Eu tive uma experiência com a graça, eu entreguei minha vida para Jesus, ou então muitas pessoas não se convertem da primeira vez que ouvem o evangelho, né? Verdade.
Então elas vão ouvindo, vão tendo uma ideia, como assim, graça, Jesus se entregou, peraí, mas você também é pecador, então você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa crer na mensagem. A Bíblia vai dizer que se você confessa com a sua boca e crê com o seu coração, você é salvo. Então, Maná, eu queria entender um pouco melhor como que foi a sua experiência. Como que a graça alcançou a sua vida? Como a graça te encontrou? Como que você teve essa experiência aí com a graça, a salvação? Como que aconteceu na sua vida? Bom, desde bebê, vou tentar resumir o meu testemunho de vida. Mas desde criança, eu tô no contexto igreja, né? Então, nos meus 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu lembro, assim, remotamente, os bancos, eu lembro que Então alguém... seus pais já eram cristãos? Sim, meus pais de qual já... igreja? Assembleia de Deus. Assembleia de Assembleia de Deus. Deus, Ministério Belém. Ministério Belém, ok. E aí, e a gente tinha aquela comunhão, né? Todo mundo sabia que eu não podia chamar as pessoas não só pelo nome, mas tinha um termo antes que era irmão e irmã. Irmão, né? Então, uau! Então, olha, irmã falando de tal, irmão falando de tal. Então Família eu cresci. grande, né? E eu achei legal porque sempre teve comida, sempre teve. Uma das coisas que eu amo é comida. Crente come. Lasqueira. Então, mas é muito bom. Então aí a gente vai crescendo nisso. E você vê que a graça já estava aí. Mas eu não tinha esse. Como é que eu vou dizer? Essa ideia do que seria a graça. Sim. Eu fui ter, crescendo na igreja, e eu lembro de uma vez que o pastor, ele tinha falado com jovens ali ao longo dos meus 14 anos. E foi lindo esse dia, porque na concepção lá, nós aceitaríamos a Jesus, né? Como o Senhor e Salvador. Sim. E eu fiquei pensando, poxa, mas minha mãe é cristã, meu pai é cristão, mas a gente já está dentro da igreja, eu preciso fazer isso. Olha aí. Então aí eu fui vendo, e o que foi lindo nesse dia foi que é aquilo que você acabou de falar. Então a graça, às vezes as pessoas, será que você já entendeu, ou as pessoas estão na fé, mas vão entender? Então praticamente foi isso comigo. Tomei a atitude, falando, não, é isso que eu preciso fazer, mas eu não sou, meus pais, como eu disse, já são cristãos, eu tenho que fazer isso, então eu entendi que sim. Então participando das escolas bíblicas dominicais, e fala, não, mas a gente vai precisar você tomar essa decisão, você entender quem é Jesus na sua vida, e você entender o que você está fazendo. Entender que você é pecador, né? Exato. Ter essa consciência. Né? E aí, cara, foi o dia maravilhoso, né? O fatídico 5 de maio, né? Olha, cara, você tem até a data. Que coincidiu, que foi uma festividade. E aí a gente aceitou, Festividade é muito Festividade Assembleia de Deus, muito né? Assembleia, muito. Olha, festividade. Mocidade. Exato. Né? São termos que... E oportunidade. Aí você tá falando da Assembleia. Não tem como falar de Assembleia de Deus sem ter esses 3 termos aí. Fora os em elementos, algum momento. né? Os elementos, terra, enfim. São manifestações. Eu amo demais. Que um dia a gente fala mais sobre sobre isso. Um dia a gente isso. vai... Mas essas palavras, mano. Isso. Qual que é? Oportunidade. Festividade. Mocidade. E mocidade. Você encontra aqui. Você passou pela Assembleia de Deus. Com certeza. Se você tem isso, ou seu nome termina com El... maravilhoso. Ou você tem o nome de um rei que ninguém mais Exatamente. sabia. Bom, você vê, pastor, que o meu... Flávio Manassés. Aí você vê, meu pai já me batizou com o nome... Mas nem pra ser um rei bom. Não, maravilhoso. É
com muito amor, com Não, muito isso- respeito, mas é muito engraçado. Mas é muito as bom. relações, né? E o que é legal nisso tudo é que eu pude entender, eu sempre quis entender por que ele colocou esse nome em mim. Você teve essa conversa? Eu tive. E aí eu falei, pai, mas por que Pantaminombas, Manassés? Ah, não, pensei que Taminombos era um parente. É, Ele falou, não, filho, mas eu queria mesmo era da Bucodonosor. Exatamente. Eu mudei na última hora. Apesar que tem muitos nomes assim. Ele falou, não, cara, achei bonito, achei legal, achei interessante. Não, mas você não viu o significado? Da Não, eu história vi. do rei, né? É, aquele que foi esquecido, aquilo será esquecido, enfim. Então aí ele colocou. Ok. E aí eu falei, cara, não dá. Mas então, voltando à ideia. Voltando ao 5 de maio. Esse dia foi lindo. E assim, eu pude entender que, tá, eu tô fazendo e no momento que eu tô fazendo, aí eles falam, ó, tem um apelo, né? Isso acho que na Assembleia até hoje tem isso. E você faz o apelo, e aí você vai lá na frente, eles oram, tal, e aí você tem uma oração que você faz. E aí eu fiz essa oração, né? E o que mais foi interessante nessa oração foi eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Certo. Então, essa frase, quando entrou, quando eu falei, aí eu acredito que eu precisava entender o que eu estava falando. E aí eu comecei, Senhor. Então, peraí. Então, Senhor, eu chamo meu pai de Senhor. Tá, uma relação de respeito. Reverência, uma autoridade. E Salvador, eu preciso ser salvo do quê? Então, eu vi que, juntando com os conhecimentos da EBD que a gente pega, e EBD é muito bom, eu amo demais EBD, uma das graciosidades que Deus depositou na minha vida foi também dar aula de EBD. Depois, né, eu nem acreditei, assim, é lindo. E aí eu pude ver que realmente ali a graça tinha me conectado. Ali realmente era o momento onde eu estava iniciando o conhecimento da graça. Entendi. Ali você estava entregando a vida para Jesus, como a gente fala. É né? isso. E aí, posteriormente, que vem essa compreensão da graça e tudo mais. Você sabe, Maná, que você não me perguntou, né? Porque eu que faço as perguntas aqui normalmente. Mas você sabe, cara, que eu também fui nascido e criado na igreja. Você conhece meus pais, conheceu minha falecida mãe. E quando eu nasci, eles já eram da igreja que eu fiz parte 30 anos da minha vida. E, cara, eu tive até umas crises, assim, na adolescência, né? Porque eu falava, poxa vida, cara, eu nem tenho um testemunho pra contar de conversão. Eu não tenho nem o dia 5 de maio pra lembrar. Eu pensei não tenho, disso. cara. Eu pensei nisso. Não tenho nada disso. Eu tenho... Conheceu o pastor Mota, né? Chegou a conhecer? Sim, claro. José Mota dos Reis Pessoa. Com certeza. Então, eu tenho a lembrança dele fazendo o apelo e eu levantando a minha mão e indo lá na frente, como tendo esse dia da minha decisão, mesmo não sabendo o dia. Então, tem essa lembrança. Mas o meu conhecimento sobre o fato de eu ser um pecador e precisar de um salvador veio do trabalho do, na época, chamado Departamento Infantil. Verdade. Que hoje é o Ministério Infantil de muitas igrejas, Kids e tal. E maravilhoso. então, tipo, tia Noêmia, tia Rosângela, Eita. tia Lucinha, se um dia assistirem, um beijo pra vocês. Fantásticas. Porque foram elas que me ensinaram o evangelho. Além dos meus pais, claro. Sim. E eu, amigo dos filhos dela, crescendo todo mundo junto. Ali tinha a Miriam também. Nossa. Foi a galera do infantil que foi solidificando isso. Olha, eu tenho um pecado, eu preciso de um salvador. Eu tenho um pecado, eu preciso de um salvador. E eu fui batizado com 7 anos, mano. Uau. Cara, é muito novo, você não tem consciência, velho. Eu 7. tinha consciência que eu era pecador, É. que eu precisava de um salvador. Você foi batizar com 7 anos? 7 anos de idade. Cara, que... Aí esse dia eu lembro que foi 15 de novembro de 1990. o meu foi 23 de fevereiro de 2003. Então eu tava pra completar 7 ou com 7. A questão é... E aí como foi, era o dia do aniversário da igreja... anos depois, que eu não vou fazer a conta, que quem cursa matemática é você. Opa. Eu não sou nem de exato. Calma lá. Eu sou de divinas.
Mas lá no ano de De divinas. 2010, Ai, tá. 15 de novembro de 2010, Sim. eu era ordenado ao ministério pastoral na mesma igreja, Igreja Batista de Vila Zate, lá na Uau. Zona Oeste de São Paulo, para quem não conhece. É. No mesmo 15 de novembro, Olha. 20 anos, 90, 2000, 2010, 20 anos depois, cara. Uau. 20 anos depois, no dia que eu comemorava 20 anos de batismo, foi o dia que eu estava sendo ordenado ao ministério pastoral. Mas eu tinha essa crise. Eu falava, cara, eu não fui bruxo, eu não fui da macumba, eu não era de outra religião, nunca roubei, nunca fiz nada, sempre na igreja. Mas e Minha aí? alegria sempre foi estar dentro da igreja. É. Ah, mas não tem nada pra fazer. Não, vamos lá arrumar os cabos, É. vamos lá aprender os instrumentos. Então, eu toco vários instrumentos, assim, um pouquinho de cada, É, mas porque na igreja isso acontece. com certeza. Uma época não tem um baterista, aprendi o batera. É. Não, todo mundo tá aprendendo violão. Você não quer aprender contrabaixo? Quero aprender até contrabaixo, que porque- agora é o do meu coração, né? Pastor, a gente é curioso dentro da igreja. A Não, gente então- entra em tudo quanto é lugar dentro da igreja. Não, a gente é curioso. É. A gente quer servir a Deus, então eu passei pela experiência de, tipo assim, um ano ter 10 cargos diferentes na igreja. Uma baita bobagem. É verdade. Eu acho que só não fui líder das mulheres da igreja por motivos óbvios, né? É verdade. Do jeito que algumas Não, igrejas tinha caminham condições. hoje, talvez, mas enfim. É. Então, eu cresci um pouco com essa crise, cara. Sim. E aí, anos depois, lá já na minha juventude, talvez, que eu entendi da parte de Deus que a graça, né, se manifestou na minha vida, me protegendo, cara, de tudo isso que acontece fora da igreja. É. Então eu não tenho esse testemunho de transformação, minha vida era assim, passou a ser assim, É. mas eu tenho testemunho de ter sido guardado e preservado. Que é uma compreensão óbvia da graça. Porque às vezes a gente pensa que existe uma forma da graça te alcançar. Então, é equiparado para quem está dentro da igreja e também para quem estava com Sim. outro. Não, e a Bíblia vai dizer que é a multiforme graça de Deus, né? Exatamente. Não é de uma forma só, não é de um jeito só. É. Então, quando eu olho pensando, né, na perspectiva da graça, a graça de Deus me guardou, cara, me protegeu de muitos males Sim, que eu vi com os meus amigos da escola, com os meus amigos da rua. exatamente. Então, eu não sei se é o caso, eu não cresci num lugar perigoso tal, mas também não era num bairro rico. Então, a gente estava muito perto da periferia ali, né, mano? Exatamente. Então eu tive amigo preso, eu tive amigo morto, É gente outra que realidade. estudou comigo, Exatamente. né? Não era tão periferia, né? Não era favela, como a gente fala, hoje é comunidade, tem que falar, né? É. Mas eu tive amigos que foram para um caminho que a graça de Deus me guardou nisso tudo. Ainda eu tendo minhas carnalidades, minhas tentações, meus erros, minhas presepadas, a graça foi me guardando, cara. Exatamente. Hoje, quando eu olho no retrovisor, eu vejo isso. É. Então, o testemunho, né, que às vezes você vai dar para um jovem, né? Ah, minha vida não... Eu não tava na balada, eu não tava na pegação, eu não tava no rodeio, eu não tava na micareta, eu não fui para Salvador, não tinha nada disso. Né? Mas eu chego para um jovem e falo assim, mano, na moral, dá para casar sendo virgem sim. É possível. Exatamente. Não, cara, isso é impossível. Não. Não é. Não é mesmo. Não é. Talvez, né, na sua experiência, no que te contaram, tal, beleza. Mas, mano, eu posso testemunhar diante de Deus, na minha vida foi desse jeito. Por quê? Porque eu entendo que a graça me preservou nesse sentido. Exatamente. A graça me guardou, claro, o Senhor falando comigo, me ensinando na palavra, na igreja e tal, mas foi me preservando. E aí depois eu fui vendo, dando esse testemunho, que obviamente esse também é o testemunho de muitos. Sim. Fala, cara, não fui perfeito. É. Igual você tava falando assim, É. mano, eu fui crescendo na igreja, eu não tava entendendo muito bem, É. mas eu tava ali. Naquele tempo, muitas vezes eu ia pra igreja porque meu pai me sacudia na cama, minha mãe me acordava. Pela e canela. E tinha que ir. Você é obrigado. Meu pai e minha mãe faziam isso direto. E Né? aí Fala, tinha- Você vai porque você é meu filho. Vai, levanta. E vai. às vezes você entendia, você fala, tá, mas por eu ser seu filho, então tá. Então eu nasci numa igreja, numa família cristã. Então eu tenho obrigação. Então muitas vezes eu vejo, e é verdade, eu ia
arrastado. Não, domingo na Só minha que- casa, quase todo domingo tinha um milagre. Vai, levanta e anda. Vai. Levanta e Era corre. praticamente isso. Era praticamente Quase isso. milagre. Então, todo às vezes, domingo. a gente tá dentro da casa e a gente fala, poxa, caramba. E principalmente hoje, né? A gente tem filho. A gente vê isso com os nossos filhos, né? Sim. Pô, caramba. Então a gente vê no início, a gente trazendo e falando para eles, olha, é importante estar numa igreja, embora as pessoas acham que a igreja não é aquela coisa, não deve ser. Tem gente até falando que não precisava disso, mas Pois é. a igreja, ela teve um papel fundamental na minha vida. Eu acho que é por isso que eu sirvo, não só por isso, mas um dos fatores que intensificam é isso. Porque o ambiente igreja me faz entender a graça. Então, às vezes, você vê pessoas que entram de diversos tipos. Então, e eu vejo, poxa, por que que eu, nascido, minha mãe e meu pai aqui, e eu, pequeno, crescendo, por que que eu também não tenho que ter encontro com esse Deus que estão pregando, com o Jesus que estão falando? Então, saindo daí e entendendo, e depois para chegar ao batismo em março de 2003, foi maravilhoso para mim. Eu lembro que quando. E assim, o que é legal no Belém é que lá na sede, da sede, vão todas as pessoas Aqui que em São se. Paulo? Aqui em São Paulo. Acho que Vocês- agora tá no bairro do Brás, né? Você sabe que a minha esposa, a Gabi, era de lá, né? É, a Gabi. Lá A da Gabi sede. Era é, no Belenzinho. Não sei se ainda Belenzinho. é, Agora mas tá ali na. parece que fizeram um lugar para não sei quantas mil pessoas. É né, uma grande, eu fui construção lá. E ali próximo do Tatuapé, acho que um pouquinho pra frente do por ali. Tatuapé, Tá. E aí é lindo, porque é muita gente pra se batizar, é o culto inteiro. Sim. Centenas, assim. E aí Cara, a gente se batiza e tal, tudo mais. Só que o fato de ser, para mim foi assim, né? sim, Mas sim, pra outras pessoas foi de diferente. outro jeito. Mas para mim foi um dia marcante, às vezes até melhor, mais do que o 5 de maio. Porque às vezes às vezes a pessoa pensa, poxa, tem gente que marca o dia que eu aceitei. Claro que o dia que eu aceitei a graça, que eu entendi que, na verdade, hoje eu entendo que a graça me alcançou, Sim. é impressionante, porque veio dali e desencadeou pro batismo. E aí eu comecei a valorizar os momentos. Então, o aprendizado de ter entendido, bom, agora eu entendi que a graça chegou, mas eu preciso trabalhar essa graça. Hoje falando assim, né? Lógico que na época não era. Mas conhecendo a pessoa de Cristo, conhecendo o que ele fez em mim, conhecendo o que eu preciso fazer, que às vezes a gente pensa que a gente não precisa fazer, mas a gente precisa fazer. Tem alertas aí das cartas de Paulo que a gente tem que todos os dias perseverar, que eu acho que é uma das palavras que estão sempre paralelamente com a graça. Sim. A graça arrasta a perseverança. Então eu preciso perseverar, até porque aquela luta, e principalmente o que é mais marcante para quem batizou, é a semana do batismo. Então é muito difícil a semana. Porque tudo vai corroborar para que você não batize. Assim, É um negócio doido. nós Assim. diríamos assim, né? É uma semana de muita luta. Mas se você é da Assembleia, de muita peleja. É uma semana do deserto. É peleja a vida do crente. Peleja. É peleja. E a gente tem que ver nisso, cara. Nessas diferenças que a gente tá falando. Sim. Tem que ver a beleza da graça de Deus, cara. Porque senão a gente fica igual aquele outro filho na parábola do filho pródigo. Sei. Manja, o cara fica chateadinho. O cara fala, pô, mas como assim? Por quê? O cara foi... Você nunca fez por mim. Aproveitou a vida. Agora o cara chega que você faz uma festa e eu aqui servindo, feito... Sabe? Então se a gente não olhar pra graça de Deus e entender que ela é maravilhosa, como a gente... Aquele hino é maravilhoso, né? Graça quão maravilhosa graça. Isso aí. O Maná, ele é da área musical. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Regente de coral e tal. Já cantamos cantata junto, ele já me regeu. A gente foi cantar uma vez num...
Foi num clube ali no Bom Retiro, né? No parque. Não, é sim, mas lá é um bagulho de sumô. Isso, lá, né? é um ginásio de sumô. Eu não Até tinha... quando eu cheguei lá... E não era pra ser lá. quando eu Era pra ser cheguei externo, lá, mas tava chovendo. quando eu cheguei lá pra convencer que eu era do coral e não do sumô, Não. foi muito argumento, assim, né? Você é louco. Os caras já chegaram me oferecendo um fraldão. Foi, não, Não é isso eu sou não. do baixo do coral ali, jovem. Tá maluco? Vai Enfim. cada um. A gente tem que ver a beleza da graça, né, mano? Se manifestou na sua vida de uma forma, numa igreja. Isso. Na minha foi de outra forma, meio parecido, mas lá na Igreja Batista. Isso. E a graça vai se manifestando de formas e às vezes em lugares que a gente fica até meio assim, né? Esses tempos eu tava pregando sobre Jonas lá na igreja, Isso, né, mano? maravilhoso. Jonas não queria ir pregar lá não, velho. Falei, não, vou pregar em Nínive, os caras é ruim, eu vou pregar, os caras vão se arrepender e o senhor vai perdoar. Exatamente. E eles não merecem. Então a gente também tem um olhar meio... não, nós podemos ser um sommelier da graça. Aqui, né? Deixa eu ver. Essa graça aqui serve pra salvar a minha vida, mas esse aí não. Então, pelo contrário, cara, a gente tem que olhar pra graça, o alcance dela é inimaginável. E dentro do que você falou, é a graça que salva, Exato. mas também a graça que nos sustenta, cara. Exatamente. Que vai nos ajudar a perseverar, como você bem disse. E né? sem contar, pastor, que ela transforma. Cara, olha o que a graça faz, mano. Porque, na verdade, me transformou muito. E transforma, claro. A cada dia, A né? cada dia transforma. A gente é de um jeito, a gente pensa de um jeito, como eu disse, eu tava achando aquela mentezinha de, não, sou filho de crente. Crentinho né? E aí agora não. Não, agora eu entendi que eu não é nem a eutermologia, né? Tem alguns, acho que vai até passar por aqui, muitos técnicos, mas eu amo o termo cristão. Porque cristão eu acho que é bem mais, traz a responsabilidade do senhorio de Jesus. Então, é isso que foi me transformando. E aí eu percebendo que a graça me acompanhando e mostrando, né, olha, como Paulo disse, né, você já não vive mais para você. Você vive agora Pra Cristo. para Cristo. Então o que era velho já foi. Passou. Então agora é uma novidade de vida. Então essa novidade de vida para mim, principalmente ali no transitar, né? Porque foi com 17 anos, então a recém me alistei, então entrei no exército e aí foi complicado para mim, porque no momento que eu estava começando ali, adolescente, porque quando a gente batizou, a gente fica como? Todos os cultos, a gente quer frequentar todas as programações. Sim, né? E, cara, é lindo. Aquele Porque... fervor, né? E aí, no meio, você vai... Eu ou eu não entendi ou já esqueci, né? Acontece. Normal. Com quantos anos você se batizou? Foi com 16, 17 anos. Nossa, então foi tipo um ano depois você já tava Eu entrando no exército. já tava fardado. E aí, dentro do exército, pra quem serviu sabe, a gente vê de tudo lá dentro. Imagino. Então, uma das coisas que a gente hoje eu observo, principalmente agora no podcast, é bem mais intenso. A gente falando da graça, como ela é abrangente, como ela transforma. E fez com que eu passasse por essa experiência temendo ao Senhor. E eu tenho certeza que se eu não tivesse esse temor, com certeza eu não estaria aqui conversando com o pastor. Colocando uma expressão, né, que a gente usa no dia a dia, você estava muito crente quando você foi pro exército. E ali era... E assim, a gente vê hoje, né? Poxa, o cristão é perguntado como é que tá a tua oração, como é que tá a tua leitura na palavra. Sim. Cara, novo, quando o cara tá novo, não só convertido, mas novo, batizado, não, ele já tá ali... Não, sempre, todas as programações, aí lá na Assembleia tinha ciclo de oração, eu ia ciclo de oração, aí tinha o culto de oração, fervoroso. Tinha festividade? Festividade. Aí festividade dos adolescentes, festividade de ciclo de oração, minha mãe era líder do ciclo de oração. Cantou muito a Cassiane, né, mano? Bastante, muito, cantei bastante. E assim, são experiências muito boas assim que eu tive, né? Então eu pude perceber que depois, principalmente do exército, que é o período experimental,
Opa, e agora, né? Como é que você vai... Você entendeu o que que é pátria, você entendeu a responsabilidade, mas e perseverando na sua fé. Então, a transformação do homem é isso que o pastor falou, né? Que é a questão de sustentar. Então, transformado, tal, você entendeu, ali você passa e continua sustentando. Sim. Então, e aí as transformações vão vindo. E eu tô vendo que tem mais transformação quando vem um casamento. Aí tem mais transformação quando vem filho. Sim. Tem mais transformação quando vem vocação. Eu tô gostando da construção que você tá fazendo, que você tá falando, ó, Deus, pátria, agora você falou família. Eu tô imaginando. Eu ainda onde não que cheguei vai na terminar. liberdade. Eu ainda não cheguei na liberdade. Tô só observando aqui a Tamo construção. indo. E não é pretensiosa. Foi meio sem querer, né? Mas foi. Meu Deus do céu. Não, mas ele não tem jeito, ele é terrível. Mas é justamente isso. Eu percebo que às vezes a gente confunde um pouco, né, a misericórdia com graça. Porque a misericórdia é justamente o próprio nome já está dizendo, né? Um estado de miséria que alguém se compadece de você. Assim, eu gosto da definição que é a seguinte, ó, graça e misericórdia, porque às vezes se confunde, você tem razão. Então, de fato, existe um estado de miséria, Isso. que é a gente morto nos nossos delitos e pecados. Ei, Romanos. E aí o que rola? Nós merecemos um castigo por aquilo. Exatamente, é justo. É justo a gente Exatamente. ser castigado pelos nossos pecados. Exatamente. Então a misericórdia acontece quando aquele que poderia nos dar o castigo, ele abre mão de castigar Exatamente. e age com misericórdia. É. Isso é a misericórdia. Parecido, mas diferente da graça. Que a graça entrega para quem não merece, entrega Exatamente. como um presente. Olha, a partir do momento que você crê nisso, a partir do momento que você recebe isso, inclusive o castigo que era para você receber, começa a renovar essa misericórdia a cada manhã na sua vida. E eu percebia isso, Sabe? pastor, que Deus é maravilhoso, no né? batalhão a gente enxergava pessoas que não tinham contato nenhum com Cristo. Sim, e você tinha que conviver E o no dia a fato dia de eu ali. estar ali podia desencadear na oportunidade de fazer isso. Muitas vezes não fiz. Entendi. E muitas vezes fiz, sem saber que estava fazendo. Testemunhando, vivendo aquilo que você cria já. Então, como o pastor disse, né? A misericórdia é isso. A graça, ela consegue ser mais abrangente que a misericórdia. A misericórdia, às vezes, é pontual. Mas a misericórdia de Deus, né? Está atrelado justamente a isso que o pastor disse, né? Que todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, não é só o fato de Deus mostrar isso para mim. É eu ser instrumento para com os outros. Então, eu entrar no batalhão e entender que eu sou agente de Cristo ali dentro. É o lance do através de você. Aconteceu um fato no exército que o cara queria se matar, ia pegar o fuzil, ele ia se matar. E ele falou pra mim, não, cara, eu vou entrar ali na sentinela. Inclusive, eu acho que até... Eu não sei se o Ranieri vai ver isso aí. Se Deus quiser, ele vai. Porque ele é cristão hoje. Glória a Deus, mano. Foi alcançado pela graça. Glória a Deus, mano. E ele vai se lembrar. Aí, cara, tô falando de você. Alô, Ranieri. Deus te abençoe, mano. Ele pensou em se matar. Entendeu? Então, eu sentei naquele banco no batalhão. E eu falei, não, cara, não, porque, poxa, é uma escala e, poxa, eu ia sair agora, mas acabaram de me colocar na escala de novo. Poxa, cara, faz tempo que eu não vejo minha mãe. E eu falei, então tá, cara, eu vou ficar no seu lugar. Não, Manassés, você não vai fazer. Não vou fazer, vou ficar no seu lugar. Avisa o sargento que eu vou ficar no teu lugar. E você vai. O cara começou a chorar. E falou, cara, eu não tô acreditando, você vai fazer isso mesmo? Eu vou fazer. Não importa o que ele fez, não importa. Não tem essa. Então a graça, ela faz isso. Às vezes tem coisas que a gente faz na vida que a gente nem está percebendo que a gente está fazendo. É a graça de Deus. Então o que eu achei lindo nesse dia foi a felicidade dele de falar, poxa, cara, eu achei que eu ia ficar, que a gente no batalhão a gente ficava internato e isso era liberado no final de semana.
Ah, mas isso é ridículo, ela tá com saudade da mãe. É, mas é um sentimento, né? Então eu fiz isso, e aí hoje, vendo o cara casado, Cara, isso é... meu, cara, filha dele é linda. E, e ele falando de Deus, e sabe? Aí você vê, olha a graça. Aí você fala, a graça é maravilhosa. É maravilhosa. Ela, por mais que você ache que não é o mesmo, não é eu, não é o Flávio Manassés, não é o Maná. Mas é através do Maná. Sim. E eu acho lindo no texto, pastor, que ele fala assim que nós somos como vasos de barro, né? E principalmente o depois do versículo, que é o que eu mais amo, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então a glória é dele. Sempre. Então nós somos instrumento. Tem um exemplo que eu amo demais, que é o canal, é o cano. Então o cano ele não é a fonte, o cano não é o fim da transmissão da água, o cano não é a água, o cano é o cano. Ele é o instrumento. Então ele pode ficar breado de água, mas ele não deixa de ser cano. A água passa por ele, mas ele não é fonte. Interessante. Então o fato de eu ser o canal é a graça. Então é isso que desencadeou não só eu tocando na igreja, porque, pô, legal, eu gosto desse arranjo, eu gosto de fazer, mas o porquê que eu tô fazendo. E melhor, as pessoas chegando para você, como ontem. Ontem Foi nós tivemos maravilhoso. junto um aniversário Verdade. de uma igreja. Maravilhoso. E aí as pessoas, nossa, que bênção, foi muito edificante. Então não se trata de fama, não se trata de técnica assim, soberba, não, eu sou o cara, o arranjo que eu fiz. Não, é o Espírito Santo mesmo te usando para edificar vidas. E se as pessoas ouvirem a reprodução, elas vão, não, os caras não são profissionais, vamos dizer assim. Sim. Mas o fato de nós entregarmos as nossas vidas a serviço do Senhor é um instrumento de graça na vida das outras pessoas. É isso que eu entendo. Amém. Né, acerca da minha vida ao longo desse tempo. Então, essa conexão da graça na minha vida foi diversas pessoas que entraram na minha vida e foi instrumento de graça na minha vida. Né? Muito bom. Algumas referências aqui, né? Primeiro, o Maná falou que ontem a gente esteve junto numa igreja, Igreja Batista do Caminho, lá em Santa Terezinha. Pastor Tito. Bração. Um abraço, pastorzão. Quero o senhor aqui, viu? Esse aí. Ontem nós fizemos uma viagem missionária daqui de Santa Amaro até a Vila Brasilândia. Agora Terezinha. O irmão vai ter que fazer a viagem missionária daí pra cá. Pra estar com a gente aqui. Missões, missões. E eu queria mencionar também, meus irmãos, que tudo isso acontece, vocês estão vendo aqui, sim. o Represa Cast. Muito bom. Que são os estudos que nós estamos utilizando da Igreja Batista Represa Nova. O pessoal da técnica aqui, o Moisés, a esposa dele, estão ajudando a gente. Glória a Deus pela vida de vocês, mano. E é possível esse espaço aqui para a gente falar e transmitir a graça de Deus para a vida das pessoas. Com certeza. Mas, Maná, falando em graça, e parece, né, que a gente conclui isso aí. que a graça de Deus nos salvou, nos sustentou, nos conduziu e continuará fazendo, né? E é interessante que a graça não nos deve nada, né? Ah, Senhor, mas isso e aquilo. Falou, jovem, minha graça te basta. Exato. Dá uma segurada aí. Parafraseando Paulo. Sério, na linguagem de hoje. A linguagem de hoje. Da famosa Bíblia atualizada. Brinca não, gente. Então, verdade? Eu queria saber, Maná, como que a graça nos conectou, velho? Como que em algum momento da minha e da sua vida a graça apresentou um pro outro? Você lembra quando a gente se conheceu? Como foi a primeira vez? Cara, isso aí, olha. Eita, Igreja Batista de Vila Zate. Eu acho que eu lembro, mas eu vou dar a oportunidade de você contar a sua versão. Cara... Não, então, vamos lá. Onde não você só já falou? Vila Zate. Vila Zate. Quando? Mas... Que ano era isso? Cara, nem lembro. Eu acho que... eu não posso Você acha que dá uns 20 anos? Não, né? Você se batizou em 2003 na Assembleia? Sim. 20 anos seria 2005. Em 2003 eu batizei. Né? Eu lembro que eu ainda fiquei um tempo, eu acho que foi 2000... porque eu casei com a Keilane, minha esposa, né?
Foi em 2010 nós casamos. Então, 2010. 2010, então eu acho que isso foi 2007. 2007, aí quase 18 anos, rapaz. É tempo, né? É maior de idade. Não, nossa engraçado amizade, que né? eu vou te falar, a gente nunca parou pra falar sobre isso. Você tava me contando umas coisas aqui, que você falou agora, e eu tava pensando, falei, mano, a gente Cara, é nunca verdade. falou, eu nunca soube da história do batismo, essa história do exército. A gente Falei, nunca cara, conversou sobre que isso. loucura, velho. Mas é legal. E aí você vê bom. como a graça, né, nos alcança, né? E aí a conexão nossa. Ai, meu Deus. A Igreja Batista de Vila Zate. Vamos lá. 2007, 2008. Aí entra um cara. Acho que na época eu tava namorando. Sim. E aí, poxa, Foi quando você foi visitar a igreja. fui visitar a Igreja Batista. Aí eu falei, pô, imagina, um cara assembleiano vai fazer a visita numa Batista. Certo. Aí visitei. E era do lado de casa. Aí eu encontro um cara grandão. Esse aí já sou eu? Ok, só pra referência. É, sou eu? Só pra saber. Cara grandão. Aí uma moça, né? Uma moça bem bonita, né? Tava lá. Deve ser minha esposa, É, Gabriela. 2000 e quanto? não, negativo, é minha. 2000 e quando? Isso aí foi 2007, 2008. Não, 2007 tá com a Gabi, pô. Já tava, já. Você em fevereiro de 2007, Sim, casei em você já tava dezembro de casado, 2008. é verdade. Não, tava namorando. Casei no final de 2008. Isso, tanto é que como eu era visitante, eu não tinha ido no teu casamento. Aqui foi. É, minha isso. esposa. Ah, tá, fechou. É. Aí, apesar que a amizade, né, é bem mais, que Elane... É, com a Kay tem uns aninhos a mais. É. Que eu acho que passa de 20 anos já. a amizade com e ela. aí eu cheguei, fui bem recebido por vocês e tal. O namoro terminou, né? E eu falei, não, vou voltar lá, do lado de casa. Eu gostei da Vila Zate, eu vou lá. A Igreja Batista é diferente, porque até então é a primeira igreja da Batista que eu visitei. Ah, que legal. Eu não sabia disso Então também. eu cheguei lá, na época, acho que era o pastor Aí na chegou Selma. lá falando, quando que é a festividade dos Aí jovens? falaram, não, aqui não é não, assim que funciona. Aí eu falei, nossa, que estranho, não tem festividade, o pessoal não decora a igreja, não, tudo bem. Não tem nenhuma canção da Cassiane Não tem, né? no coral dos jovens? Não é possível. Tem alguma coisa estranha. Não, aí beleza, cheguei e eu fui muito recepcionado, muito bem recepcionado, né? E é legal a diferença de quando você... Por isso que acho que vale a pena enfatizar isso. Na igreja, a gente ser muito bem recebido faz uma diferença enorme. Porque nesse momento, foi um momento que eu estava entrando em depressão. Caramba, cara. Então, isso assim, eu não sabia. E aí o que acontece? Teve um momento, inclusive na Vila Zate, que acho que isso você lembra, que eu tava visitando a igreja e tal, aí eu acredito que eu tava querendo me tornar membro, aí me tornei membro, e aí a gente já tava tendo mais contato, Certo. né, nós dois. E aí eu percebi que no momento em que você me cumprimentou e me convidou pro ensaio, porque a gente tava conversando sobre música. É, o Maná é da música, eu também. Foi, pô, mas você... então, na Bleia também eu tocava, tal, beleza. Aí foi, pô, sério, tá, de coral. Aí falava das cantatas, E enfim. minha mãe regiu o coral da igreja, Sim. então acabou rolando essa A sintonia irmã de Abigail. conversa também. E era muito legal, e assim, eu tinha conhecido. E aí, é aí que eu te vi, né, que a gente... Acho que foi exatamente isso, acho que foi em 2008 mesmo. 2008. né? Porque... E foi tudo tão rápido, né, pastor? É Porque mais ou menos essa lembrança que você tem. eu tenho, porque foi importante pra mim. É um momento assim que puxa, do lado de casa eu vou e eu tô numa situação Momento de muito vida, complicada. E eu até vou testemunhar, embora não sei se você vai me cortar ou não, mas é importante falar. Você é Não. um dos caras que é praticamente a demonstração da graça de Deus na minha vida. Não, já começa não. É. Vem não, velho. E aí, mas é verdade. Porque assim, por isso que eu acho que vem a nossa amizade junto. Porque a diferença das amizades são amizades por interesse, a gente vê. E tem outras amizades que elas são feitas no reino de Deus. E a gente vê que há anos a gente é assim. Sim. A gente fica um tempão sem se falar.
Aí, mano, cara, vou ligar para o Dom. Aí reencontra, Meu, parece que continua. Parece né? que Da a gente onde tava parou. trocando ideia Isso é ontem. maluco, isso é maluco. Então, ou seja, é isso. Então, eu aprendi isso com essa amizade, não só, principalmente também, foi na mesma época que eu conheci a Keilane, que é minha esposa hoje, né? Então, já temos aí, é isso mesmo, é em torno disso, 18 Por aí, anos, né? Ó, mais ou menos. É, o Manassés é um bom amigo. O Manassés é um amigo pra todas as horas mesmo, né? Mas, ou ele não lembrou, ou ele esqueceu de uma situação, porque ele tá sendo muito bondoso. eu nas ia palavras. falar, mas eu não vou Agora falar. não. Eu te dei a chance. Eu não vou falar. Eu te dei a chance de contar a sua versão da história. Você não lembrou. É. Mas o Maná chegou na igreja e eu tava, nessa época, eu tocava baixo na banda, né? Ai, meu Deus. Não é Eu possível. tocava baixo na banda. Nossa, eu não pensei nisso, eu pensei em outra coisa. Outra coisa, eu não vou falar, não é tão lindo, não é tão espiritual, Mas poxa. mas fez parte desse contexto de quando nós nos conhecemos, né? É. Então o Manassés foi na igreja e a gente estava cantando aquele cântico bem conhecido das Não é igrejas, possível, você não vai que é falar o isso. Celebrar a Cristo, né? Ele não vai falar isso. O Celebrar a Cristo. E eu tava assim, Cara, impressionante. muito empolgado. A gente tava falando de 2008, 2005, 2008 e tal. Eu já devia tocar baixo há uns 5 anos. Com por aí. certeza. Com Por aí, certeza. né? Porque eu aprendi a tocar baixo na igreja como? Um irmão começou a ensinar violão. Aí 10 moleques foi aprender violão. Aí o baixista chegou e falou, mano, tem muita gente tocando violão. Você não quer aprender baixo? Eu falei, Então? quero. Aí aprendi contrabaixo e me apaixonei. Aí foi o instrumento que eu mais gostei até hoje, o que eu mais gosto de tocar. Assim, né? Impressionante. E aí, beleza. Aí você tá tocando, você tá aprendendo, você tá, né? Buscando inspiração. Dando desculpa no podcast. Aí você tem um debate na igreja, né? Olha só. A música cristã e a Exato. música secular. Exato. Né? Você não pode nem ouvir. É os papos que rolam, né? Um dia a gente fala mais sobre Poxa, isso. mas que abordagem. Então eu tô muito tranquilo na minha igreja, né? Que argumentação antes. Calma, jovem. O irmão teve a oportunidade, veio da Assembleia. Exatamente. Eu dei a oportunidade, você não agradeceu a oportunidade, porque que eu é de praxe É também. porque eu tô agindo como graça. E aí vamos tocar o Celebrai. Ninguém da igreja ouve música secular, só eu que ouvi a Rádio Cidade, né? Impressionante, Falei, né? é. Aí vamos tocar lá, eu tô eu no baixo lá. A igreja cantando. Celebrai a Cristo, celebrai. Do nada, Aí eu baixo. Meu. Celebrai a Cristo, celebrai. Não, aí eu lá. Cara, que toque de... Meu, Se você entendeu a referência... eu com certeza você vai primeiro que saber. você não é novo de idade. Ah, pode ter né? certeza. Mas justamente o visitante Fala, não, cara. carnal... Carnal, Carnal. Com certeza, tá não bom. Leandro Carnal. É que- Visitante carnal. Não, mas Reconheceu um arranjo é que realmente... que não era do segmento cristão. Eu não tenho culpa de ser músico. Cara, ouvi, eu falei, não, isso aí é de uma música que não... Mas como é que esse cara teve a audácia... Celebrai a Cristo, celebrai. Mas a graça alcança os músicos. A graça ela alcança os músicos. Aí Então, esse arranjo eu não ouvi O mais. que ele não quis falar foi que a nossa amizade começou com um baita preconceito Não, do é... irmão. Ah, então, É. olha só. Tava julgando meu arranjo. Não tava não. Falar, é muito parecido com o de uma outra música. Exatamente, isso eu falei. Aí, Isso que não de foi julgado. abelha. Mas eu posso estar enganado. De repente eu posso estar enganado. Maravilhoso. Ai, caramba. Maravilhoso. Eu achei que você não ia fazer, achei que você ia outra coisa. Cara, no impressionante. começo, começou assim nossa amizade, com o irmão me Aí. julgando. É verdade. quis falar, Não é mas não. Começou assim a amizade. Não é não. Pior que essa, só o Eubulo. Você lembra do Eubulo? Ele Lembro. dava aula no Bom Retiro. Lembro, Ele falou exatamente. que uma vez ele tava na igreja dele É. tocando isso aqui, ó, no teclado. Ah. Não é possível. Não é possível. E aí que o pastor ouviu e entrou.
E falou, irmão, Irmão, que então. música é essa que você tá tocando? É celebrar, pastor. Celebrar. Eu acho que o nome da música é Celebration. É Celebration. Então. O cara meteu Eu essa lembro pro disso. pastor, e Cara, o pastor ficou com falei, a cara não, de querido, dúvida. não, e na hora eu falei pra ele, falei, não, sai daí. Não, mas eu vou falar, não sai. Ai, É verdade. Na igreja tem muito isso, né? A gente vê muita gente fazendo isso daí, né? Mas é sutil, tem coisa que sai. Uns arranjos. A gente você vê- sabe que ultimamente eu vi algumas polêmicas na internet, né? Que nos serve muito nesse quesito polêmica, né? É. Sobre plágio. Sim, Plágio de arranjo. sim. Então teve um cara que resolveu se dedicar, me parece. Ele pegou as músicas do Fernandinho, gastou um tempo estudando as músicas e achando arranjos semelhantes, tal, do meio secular. Caramba. Não era nada, né? Mas, Não era assim, mas... mas enfim, esse papo de músico de igreja rola vários assuntos, várias tensões. Né? Se bobear, a gente vai. E É aí verdade. depois o Maná foi chegando na igreja e ele o instrumento que ele tocava na época, que ele falava que era o melhor dele, era o trompete, né? Isso. Você tocava na Assembleia trompete, né? Toquei Principalmente. foi o terceiro trompete, inclusive, na orquestra Assembleia de Deus Unida, Lá em né, lá em Pirituba, Pirituba. Uma bênção lá, pastor Miqueias, um abraço se estiver ouvindo. E assim, lá foi onde desencadeou bastante o meu estudo de música. Sim, né? aí ele chegou nisso. Então ele tocava trompete, Isso, regia coral. exato, Então teve uma aproximação com a minha família também, por causa da minha mãe. exato. O Maná é um exímio cantor também. Uma hora vocês vão ter oportunidade de ver. A esposa dele também, a Keilane. Sim, Aí depois que eles começaram a namorar, então, mano, aí um vai pro tenor, a outra pro contralto. é. Aí eles dois, mas eu tive uma brilhante ideia de ter um coral black na igreja. É impressionante. Tem vídeo, coisa isso né? na internet. Porque na época maravilhoso. tava estourando o coral black. Com certeza, era a época raiz do black. coral, Exatamente. bombando e tal, não sei o quê. É, muito bom. E aí tinha um coral de jovens na igreja, cantavam umas músicas mais antigas e tal. Aí um dia eu cheguei e falei, gente, I have a dream, eu tenho um sonho. Vamos montar um coral black aqui na igreja, porque Muito eles legal. manjavam da divisão de voz. É. Cara, foi sensacional. E isso Pelo menos pra nós. é... Porque chegou um dia do aniversário do grupo. É verdade, é verdade. Pô, jovem de igreja também às vezes não, Não, ajuda, né? mas mano? é que é legal, cara. A gente vê. Já apagou todas as luzes da igreja. Foi. Veio um DJ profissional pra ajudar a gente na luz, no som, nos papel picado. Umas coisas muito loucas que a gente fez que pra nós fez todo sentido, velho. É verdade. Apagar todas as luzes da igreja, os velhinhos tropeçando no banco pra ir pro banheiro, mas a gente achando bonito. É. Nossa, foi uma festa. Inclusive chamava Festa com Brilho. Festa né? com Era Brilho. o tema. Porque o nome do grupo era Brilho, Era Brilho Celeste. Celeste, por causa do hino do cantor cristão. Exatamente. Brilho Celeste. Brilho Celeste. Exato. Né? Peregrinando. Exatamente. Pelos montes. Exatamente. Então, e aí a gente fez Festa com Brilho, lançamos um black, lá acho que foram umas 6, 7 músicas com banda ao vivo, irmãos. Foi nossa, foi Uma benção. o ápice pra nós, Muito né? bom. Ótimo. Final de semana, todo mundo no gabinete do pastor. É verdade. Outros BOs envolvidos que a gente nem sabia. Mas é aquela Porque coisa. a igreja tava parecendo uma boate. Os irmãos também davam uma exagerada, né? Mas a gente também passou um pouco do ponto, né? Mas você vê que é lindo. Hoje em dia, claro, né? Tá todo mundo olha pra gente, a gente tá servindo. E as pessoas mesmo que nos olharam lá, hoje já olham e falam, poxa. Porque realmente, jovem é jovem, né? Então a gente vai fazer o melhor. Jovem ainda, né? Amanhã. Mas o que é lindo da graça é isso, cara, que ele sustentando a gente até nesses Até nisso, né? até nisso, né, cara? E a gente passando e essas experiências ficando, né? Hoje, se você for ver o coral do que tu montou,
Cara, tá todo mundo. Aí tem gente casar, gente de ministério, Sim, tem um monte de gente. Já pensou? É momento muito. único, né? É. João tava com a gente também, né? João Joãozinho dos Marcelinho. Melisma. Um dia ele vem aqui, do É, pagode também. É. A gente vai trazer o povo do pagode aqui uma... Show de bola. E, Maná, a gente começou já a falar de música, porque a nossa história, a nossa amizade, sempre teve música de alguma forma, né? Resenha e música. Resenha e música. Às vezes, hora mais um, hora mais outro. Às vezes a régua estende um pouco mais. E depois a gente teve a oportunidade de servir junto em outra igreja, a Igreja Batista do Bom Retiro. Foi um tempo legal. E foi a mesma pegada, né, Maná? Fiquei lá 5 anos, né? Maná, eu acho que foi isso também. O Maná, regente do coral. Sim. Eu lá no Ministério de Adoração. Aí ele e a Keilane me ajudando no Ministério de Adoração. Eu ajudando ele no coral. Aí foi quando a gente foi cantar a cantata no Templo do Sumô lá. Exatamente. Muito bom. Essa e inclusive tem uma curiosidade, né? Na época era o pastor Carlos Eliseu. Carlos Eliseu, um abraço. Pastor. Um abraço, pastorzão. E ele chegou pra mim, né? Aquele jeitão dele, né? Falei, pô, Maná. Ele que se deu o apelido de Maná. Foi ele que é o... Porque eu sempre chamei o Maná de Flavião. Flavião. É isso aí. Só que quando a gente chegou no Bom Retiro, já tinha dois Flávio. Exatamente. Que era o Flávio Negão e o Flávio Caruso. Exatamente, o Flávio Caruso. Aí o Flávio Roberto. Flávio Roberto, que é o Flávio Negão Caruso. E o Flávio Caruso. Aí o pastor falou, não, vou chamar você de Maná. Falei, boa ideia. Maná. Aí ficou Maná. Foi o pastor Carlos, inclusive, que lançou o Maná. E aí eu falei pro pastor, então, pastor, mas como é que funciona aí o coral e tal? Eu acho que era a Fernanda Hebe, a antiga regente, né? Uma bênção também. Aí eu falei, não, Maná, então, tá o coral, tá, mas então, como é que funciona o coral? Não, o coral. Eu falei, não, pastor, eu entendi, mas tem uma história. Eu falei, não, vai. Só vai. Como assim? Aí tudo bem, aí eu fui perguntando pros coristas, tal, a gente fazendo os ensaios, vocês já tiveram oportunidade de fazer cantata, de fazer alguma coisa? Não, com orquestra. Nossa, eu não lembrava disso. Não, nunca. Com orquestra. Falei, que bom. Aí eu conversei com a Fernanda Hebe. A Fernanda, é verdade, Maná. A gente nunca fizeram. Porque você tá pensando em alguma coisa? Falei, eu tenho uns amigos da Assembleia. Que no caso era dessa ADU, né? Assembleia de Deus Unida. Inclusive, você vê como é a graça. As conexões. Maravilhoso. E aí e a gente pode perceber que a gente acaba sendo bênção não só para as pessoas, né, que naquele dia aceitaram a graça os recebeu, entenderam quem é Jesus, mas ao mesmo tempo a graça que foi estendida ao coral da IBOR. Da IBOR, sim. Porque eles não tiveram a possibilidade de cantar com os instrumentos. Foi um novo momento ali. Foi muito legal. Né? E aí a Assembleia de Deus Unida ofertou, né, na vida dos irmãos ali da Igreja Batista do Bom Retiro. Então, e aí foi uma galera do coral também, da DEU, né? Ajudar a gente. Então, nossa, foi muito legal, cara. O pastor Miqueias, Assembleia de Deus, o pastor Carlos Eliseu, Igreja Batista. Então os dois trabalharam numa apresentação evangelística. Uma coisa... Foi lindo demais, assim, e eu lembro do dia, o cara tava nervosíssimo. Claro. E assim, não, mas poxa, e vai chover? Eu falei, como assim vai chover? Era para ser aberto, todo mundo do parque, mas aí entrou o ginásio do Sul. Aí o diretor falou, cara, tem que fazer lá dentro? Eu falei, então vamos fazer lá dentro. E aí, infelizmente, para quem entende da arte marcial, eles entendem como um culto, né? É meio que um templo o negócio. É um templo, então você não pode tirar aquela areia dali, coisas, não pode. Então eu lembro, cara, que pegaram uma lona, colocaram em cima. Foi pra tampar o negócio. A gente cantou da arquibancada. Exato, né? Mas foi muito legal. Foi maravilhoso. Foi muito legal, eu gostei. Assim, juntou o coral também, né, da Assembleia de Deus Unida com o coral da Igreja Batista Bom Retiro. Então foi maravilhoso. A regência foi do Edinaldo, um abraço, Edinaldo, e assim, foi uma experiência marcante para mim. Né? Sim, para nós. E assim, a gente que entrou já nessa parte da música, falei que é tudo misturado, a gente, verdade. música e resenha. É verdade. Sempre voltando para a graça de Deus, né? Tem uma canção que eu escrevi que talvez um dia as pessoas conheçam, que ela fala que assim, em nós, através de nós,
apesar de nós e além de nós. A graça exatamente. é isso. Verdade. E como que você hoje, olhando para a sua vida, para a sua vivência de hoje, depois dessa caminhada cristã, caminhada de ministério e tudo mais, como que você entende que a graça se manifesta através da sua vida? Como que a graça hoje, através da sua vida, alcança outras pessoas? É algo até lindo, né, de parar para pensar. Principalmente para com as pessoas, Uhum. né? Eu, como eu disse, né, naquela época com depressão e aí tendo alguns lapsos, e quando a pessoa ela tá com essas condições, a última coisa que ela vai achar, embora as pessoas pensem, pô, mas como pode um cristão ter depressão? Não, depressão é doença, né? Então não é algo que você Vou escolhe trazer uma ter. galera da psicologia aqui Ah, pra legal. gente conversar sobre Então isso. existe algo numa pessoa que tá assim, porque um dia ela pode acordar, ela tá muito bem, ela é aciada, ela faz os seus deveres, Segue sua tal, vida, segue suas sua vida obrigações, normal. tal. Só que tem outro dia que ela não quer levantar da cama. Perdeu o sentido de tudo, né? Então, através da minha vida, alcançando as pessoas, fazendo com que Deus ele entregou em minhas mãos. Então, primeiro, testemunho, Certo. né, que é algo que não só para mim, mas para todo cristão é a maior forma de manifestar a graça na vida das pessoas, né? Por mais que a gente fala, poxa, mas você não está fazendo exatamente. Não, porque a obediência ela faz com que, como as escrituras sagradas dizem, né, que nós somos carta viva, Sim. né? Então as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em nós. Então uma das coisas é o testemunho. E inclusive até na pregação de ontem, né? Inclusive o pastor lá né, também. O homem ele não só subia, ele achou pra cana ao mesmo tempo. Impressionante. Cara, ministrou louvor, tocou baixo, ainda pregou. Hoje foi bem. Ainda foi a receber os irmãos lá atrás. Glória a Deus. Mas foi muito bom. E assim, uma das coisas na pregação foi justamente essa, né? Da questão da koinonia, né? Principalmente, que mais me chamou a atenção na pregação. E de a gente ser bênção na vida dos outros. Então a koinonia já faz com que os irmãos já demonstrem para o povo que não conhece a Cristo como nós somos felizes. Como a gente consegue enfrentar as dificuldades. Uma das coisas da pregação que eu achei lindo foi isso. Foi, poxa, mas como é que vocês conseguem passar por essa dificuldade? Como é que o cara bateu no seu carro e você não tá bravo? Poxa, como é que você continua casado? É verdade. Mas mano. É verdade. Casado, mano. Porque, como é que você tá criando os mas filhos aí nesse no princípio mundo, de né? probidade, né? Tipo, não, tem a outra mulher. Claro. Né? Não. Tem um casamento. Então, É. mas eu vi isso numa pregação também. Tipo, o pastor falando que o mundo tá chorando. Com sede E também. E a gente tem a resposta. E eu achei lindo essa parte da fonte que jorra. Então o fato não é... Porque se fosse assim... A gente bebe da água para que aquilo transborde de nós. Exatamente. Mais ou menos a conversa com a mulher samaritana. Exatamente. Que é o que você falou de testemunho. E é lindo o testemunho, porque o testemunho ele faz com que leve Cristo para as pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Por mais que nós somos falhos, por mais que nós erramos, porque às vezes as pessoas pensam que pela graça entrar, você não vai pecar mais. Né? E é um erro muito absurdo, porque o fato de nós sermos alcançados pela graça é saber que nós podemos nos arrepender e o Senhor nos perdoar. Sim. Então isso aqui é lindo. Então a gente consegue lutar contra o pecado. Ele não nos domina como alguém que nunca recebeu a graça. Isso. Porque às vezes a gente fala do evangelho para alguém e você fala, caramba, eu tô falando, o cara parece que não entende. Não, às vezes ele não entende mesmo. Exatamente. Ele tá cegado. Tá cego. Ele não consegue ter a mesma compreensão.
Não faz sentido você viver desse jeito. É, Porque isso não te faz feliz, né? E aí a sociedade está cada vez falando, você tem que ser feliz. Só É. se vive uma vez. Vai pra cima. Falou, mano, você vai ficar sofrendo aí, cara. mas Pô, a mano, graça, não, mas né? o cara que não tá na graça, ele não entende. ele não entende. Fala, mano, para de ser besta. Só você é honesto nesse país. É verdade. Todo mundo que dá certo aí tá fazendo errado. É Você não vai verdade. fazer um esquema? Por isso que uma das colunas da graça é a obediência, Uhum. né? Porque através da obediência, a perseverança, que ontem nós aprendemos se nós estamos perseverando ou sendo teimosos, Teimoso, né? né? Do momento que você tá ali, enfim. Eu tô fazendo, mas não era para eu estar ali. Então eu vou insistir. Não, é obedecer ao Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo e discernir. Não, realmente a vontade do Pai é que eu faça isso. Então a obediência faz com que a graça ela seja bem transformadora na vida das pessoas. E é como eu disse sobre o canal. Então é uma forma maravilhosa de sermos instrumentos ainda, né? Então nós somos instrumentos de Deus, instrumentos de graça na vida das pessoas. Então, para mim é isso. Bênção. A forma como a gente... Então, na minha vida foi isso. Foi através... Eu vi que a música foi um dos incentivadores maiores, uma das ferramentas maiores para poder levar isso. Eu lembro que eu visitava os meus familiares, parte de mãe, né? E tinha... inclusive hoje, são convertidos, né? Glória a Deus. E eles pediam, me chamavam de Fábio, apelido carinhoso que tinham lá, Flavinho, canta um louvor. E eu, na época, eu só tinha voz, que é o meu carro-chefe mesmo, é voz. É a voz, né? Então eu falei, tá, então vou. E às vezes eu cantava corinho, e assim... Corinho mesmo? Corinho mesmo, corinho. Divisa de fogo, varão. Não corinho de fogo. Então, eu acho que a gente podia até conversar sobre isso. Eu tenho uma ressalva sobre o Corinho de Fogo, mas fica para o próximo episódio. Bem complicado o Corinho de Fogo. Na minha época não era Corinho de Fogo, era Corinhos Evangélicos. Podia ser de fogo. Corinhos Não. Evangélicos, igual no Cifra Clube, né? É aqueles Deus está aqui. Não, esses corinhos nem tem graça. Não. Tem que ser... Esses tem sim. Desembarco, vai. Esse senão, que corinho é esse? Que isso? É o próximo Vai episódio. ficar pro outro Mas, debate. exatamente. Eu não... Tá. Aí... Sou adepto. Mas o que é lindo é que eu cantava e tinha inclusive, que era mais perto que era estar. Eu gostava de cantar, mas é o... Meu Deus de Ti, né? Esse também... eram louvores de quebrantamento. Certo. Que eu gostava muito, assim. A minha esposa fala que eu sou muito melancólico. Mas eu gosto muito desses de quebrantar, de estar na presença de Deus, no momento que você... E tem um que minha mãe cantava muito e as minhas primas pediam para cantar. Que era Porque Te Abates, ó minha alma. Né? Quem é da Assembleia conhece esse Vai hino. saber, né? Cara, é lindo esse hino. E é um hino muito, assim, muito pra dentro de você. Está num momento difícil. Então, assim, elas choravam, né? E falavam, poxa, eu queria tanto ter essa força. E a gente evangelizava, falava de Olha. Cristo. Então, hoje, vendo elas na Através presença de Deus... da música ali. Então, cara. vendo isso, assim, eu lembro de Davi, né? Então, Davi, através do louvor, da harpa, dos salmos, é lindo quando a gente começa a estudar no curso que a gente fez, mostra a essência de louvor e adoração, né? O porquê que nós louvamos, a gente começa a estudar como o próprio Israel se preparava para ir para o tabernáculo, para adorar, como o povo de Israel se reunia, né? Então tinha um preparativo em cada que era cabanas, né? Então eles iam nas cabanas com salmos para os irmãos, convidando eles para adorar. Sim, tinha o... Né?
A gente Os vê isso. salmos ali de peregrinação, Exatamente. né? De quando eles viajavam Porque pra existia adorar. viagem para adorar. Sim, era Então, distante, né? Então é muito. O louvor, ele já é um instrumento de graça. Porque por mais que a gente louve ao Senhor e adore, algumas pessoas elas ouvem e também com as letras já se identificam com o que vive. Sim. Então isso faz com que não só adore ao Senhor, mas que muitas canções quebrantam, muitas canções alegram o nosso coração, Sim. que são canções de júbilo, que a gente fica... Os cantos congregacionais são maravilhosos, porque Sim. às vezes a gente chega tão arrasado que, poxa, mas eu sou de Jesus, eu sou salvo. Né? Até eu vi um vídeo, eu achei maravilhoso. Ele falou: pô, gente, vamos parar com esse negócio de o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio há 2000 anos, é Jesus. É uma linha Então, interessante. jubilar a Cristo é maravilhoso. Então, reunir como ontem, a gente cantou hinos maravilhosos e assim, de uma forma simples. E a igreja cantando, isso é a graça. Isso É é. uma manifestação da graça. E através da minha vida. Deus ali tem te usado assim. Num piano, numa voz, e você faz um tenor, às vezes você pensa um contralto. É lindo, porque aí bate no ouvido de quem entendeu quem é o Senhor Jesus. Então, é muito mano, bom. Então, você vê, você falou do testemunho, né? É. A gente vai ser testemunha de onde a gente está até os confins da terra. Por favor. E, Obrigado. e também através da música que você falou, né? Você citou aí Davi. Sim. Então a gente vê Deus abençoe, obrigado. na vida de Davi uma mistura muito louca, né? Que é música, Isso. que exaltam ao Senhor. Lá na igreja, lá a gente tá de quarta-feira, os cultos de quarta, eu tô fazendo estudo dos Salmos. Show. Pô, maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. É muito bom. Então tipo, tem o Salmo que exalta Jesus, Isso. tal, a Deus, né, no caso. Ao Naquele momento, cantor o instrumento mor. era a Deus, Isso. ao regente, Ao regente, instrumento de sopro. exatamente. Agora tem até uma orientação ali. Tem um estudo. do que a gente entende como partitura, né? Exatamente. Tem uma orientação de como é para fazer aquilo. E aí toda essa parte musical envolvida também, eu vou arriscar dizer dessa forma, com as emoções do salmista. Exatamente. Então quando você citou essa canção aí, que você falou que a galera da Assembleia vai saber, como é que é? Porque te abates, ó, Isso. Texto bíblico. Texto bíblico. Uma canção onde a emoção vem para fora, em forma de canção. E aí a gente conversava antes do podcast sobre, às vezes, a força que a música tem. Exatamente. Pro bem e Pro mal velho. também. É que aqui a gente tá falando no contexto da graça de Deus, Exato. de igreja, de louvar a Deus. Exatamente. Daquela canção que toca o nosso coração. Às vezes ela nem é tão congregacional, mas num momento do culto ela se aplica. Porque a gente também tem uma outra vala aí zoada, que é das músicas que são do homem pro homem. Ah, sim. Né? Ao invés de ser do homem para Deus, aí você tem uma teologia errada, aplicado de forma errada, para tentar resolver as emoções de forma errada. Exatamente. E é esse raio dessa música que hypa. É por isso que torna-se desinteressante para muitas pessoas. Não, ao contrário. Essas não, são eu as digo, que mais vendem. Sim, mas... As que dá mais mídia. Mas é desinteressante, que é ruim. É. Tem música que, se você pensar na teologia dela, ela mais te afasta de Deus do que te aproxima. Porque, na verdade, o que é interessante para o mundo? Interessante para o mundo é aquilo que é agora. É o que eu tô vendo. Né? Não é o que é eterno. Então, é por isso que esse conceito de usar a música e não usar a música do jeito que ela foi feita, porque às vezes as pessoas pensam que não, são artes. A Bíblia diz que a ciência do homem é se multiplicar. Então a gente vê os conhecimentos vindo e tudo mais, mas para quê? Para instrumento de graça na mão do Senhor. Então, por que eu estudo violão? Por que eu faço um curso? Por que eu me aprimoro na voz? Será que é para eu ter notoriedade? Ou será que é para servir? Porque o exemplo, motivação, né? Porque o exemplo que eu estava dando para o Davi, meu filho, eu e a Kay, lá quando a gente estava falando sobre
e inclusive a Clara também estava do lado, a gente estava falando, poxa, mas como assim? Nós temos que ser bênção para os outros, a gente não tem que se beneficiar. Aí a gente deu o exemplo da árvore. Falei, a árvore ela não dá fruto para ela. Então por isso que a Bíblia está falando de árvore. Né? Então, aqui, da lei do Senhor, medita de dia e de noite, pois será como? Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Então, qual que é o benefício da árvore? Dá fruto? Para si mesmo não é, né? Não. Então, o fato de a gente... Eu acho que seria um tópico, claro, que não faz parte do podcast, faz também, que é graça. Graça. Mas o músico ele precisa entender que é isso. Isso então, o que você diz? Essa ideia do de serviço. Servir? Ah, sim. Então, eu sou músico dentro da igreja. Pô, mas eu tenho uma dificuldade. Então, querido, vamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Eu lembro que no quartel tinha essa fala do Tenente Seito, né, para a companhia. Que farda os senhores estão usando? Que bandeira que está hasteada? Qual é a finalidade do treinamento? Então, a ideia seria... que já coloca as coisas no lugar, Exatamente. Né? Então, às vezes, por que nós estamos dentro da igreja? Por que eu toco dentro da igreja? Por que a voz tem que sair como? Então, isso faz com que a gente entenda que a motivação ela tem que ser diferente. Então, qual que é a nossa motivação? Quando a gente pega a equipe de louvor, qual que é a nossa motivação? Então, a motivação seria para servir? Então, aí já muda alguns arranjos, aí já muda alguns toques nos instrumentos, a voz já muda, porque aí a gente já começa... E também o repertório, porque aí a gente já começa a entender, poxa, nós estamos a serviço. Exato. Então é lindo isso. A graça, ela faz com que, através dos louvores, a gente consegue ter um culto ao Senhor. Então a gente jubila, e as pessoas também saem edificadas, que esse é o propósito da graça. Né? E aí você então entende que a música na sua vida, para não ser tão abrangente assim, né? Isso. Você utilizando hoje através do louvor, Sim. você faz parte do Ministério de Louvor da igreja local, né? É isso. Igreja Batista Macedônia, Pastor Emerson. Pastor Emerson, você também não vai escapar de vir aqui não, viu? Vai escapar não. Pastorzão. Músico de mão cheia também, fantástico. pastorzão. Fantástico. Você entende que a graça de Deus se manifesta através disso, Sim. servindo na igreja local. Isso Sim. é maravilhoso, né, mano? Isso é maravilhoso. E, Maná, a gente tá caminhando já pro final. Eu acho que assim, se não tivesse horário do pessoal, nós ia longe aqui. Ah, né? com certeza. É muito assunto Achei pra que eu ia tomar bronca. Eu queria que você pensasse de uma forma assim, para você dar uma dica, uma indicação. Pode ser de um livro. Você falou, cara, tal livro me ajudou na caminhada, me ajudou a compreender a graça, me ajudou. Alguma coisa que tenha te ajudado nesse sentido, e você pode citar aqui, a gente recomenda pra galera. Sim. Depois acha um link, deixa na descrição do vídeo, alguma coisa assim. Uhum. E uma pessoa que você acha que pode vir aqui e ter esse bate-papo sobre a graça de Deus e as pessoas serão edificadas, assim. Queria que você pensasse... Bom, livro, assim, já li, mas vai achar, poxa, mas o cara podia indicar um autor, né? Mas não, acho que li 2 livros, mas esses livros eu não indicaria como o livro de Romanos. De Romanos? De Romanos. Tá indicando o livro da Bíblia? Aí tá fácil, hein, gente? Aí todo mundo tem. Porque, olha, eu estudei, eu não só li, mas eu estudei Romanos. Legal. Então, e assim, mas é muito teológico. Não, não é teológico. Entenda o contexto. O apóstolo Paulo, ele é judeu e ele começa explicando sobre salvação. Então é lindo quando você começa a entender a graça, como é a graça. Uhum. Então ele começa a falar como a gente é. E aí depois ele vai falando como os gentios são, que é o nosso caso, e aí ele finaliza com gratidão. Então eu recomendo Romanos. Romanos, ele não se iguala a outro livro, assim. E olha que eu já li. Mas eu recomendo Romanos. Ou uma pessoa para vir aqui...
Complicado, hein? Ó, Mas Romanos- vão achar que eu tô puxando sardinha Peraí, antes de você chegar na pessoa. Opa, vamos lá. Romanos é bom É, porque todo mundo tem acesso a uma Bíblia. Se você não exatamente. tiver a Bíblia física, É isso aí. você tem a Bíblia na internet. É, Eu sugiro você ter uma boa Bíblia de estudo que pode te ajudar. ajuda Um muito. dia eu trago alguém aqui só pra gente falar de Bíblia de estudo, Isso é muito bom. que é um outro projeto também que eu vou dar andamento aí, que é de leitura da palavra a partir dessas Bíblias. Aguarda aí que você vai saber. E aí o Isso. comentário de Romanos, alguma coisa, eu deixo aí na descrição para você também poder adquirir, se quiser, aprofundar esse conhecimento. Lembrando que, entre outras coisas, Martinho Lutero, dentro daquela perspectiva de o justo viverá pela fé, também presente em Romanos, É. desencadeou aí um movimento que, Puxa, é que verdade. mudou a história, Mudou bastante. literalmente. E É. quem, Maná? Quem é a pessoa? Cara, acabei de falar dele. Vai achar que eu vou puxar saco dele. Não, eu não Mas- acho nada, mano. É... Eu não vou te julgar como você me julgou ao ver Não, o meu não arranjo no julguei baixo. não julguei não. Julgou, velho. Foi, Você eu perdeu a concentração no culto. perdi, realmente. Mas não foi culpa minha. Velho. Meu irmão na caruda, assim, tipo. Eu tocando, o cara me olhando, eu fiquei constrangido. Não, eu não olhei não, eu ouvi. Caramba, Não, mas então, me quem pegaram. eu traria, e é músico também, é pastor, que é o pastor Emerson Araújo. Pastor Emerson. Cara, eu tinha conversado bola. com ele, e assim, o discipulado com ele também é... Pastor Emerson Diferença, é pastor um Emerson. pastorzão, né, mano? É, e assim, ele é um... pastor mesmo, de cuidar, de ajudar, de estar perto. E o que me chamou a atenção mais no pastor Emerson, né, principalmente agora, né, na época da graça com casamento e filhos, sacerdócio, então o que me edifica bastante é o ensinamento que ele me traz sobre piedade. Poxa, cara, glória a Deus. Então é um negócio assim porque é diferente quando uma pessoa ela só fala com você, não, mas ela mostra. Então assim, eu sei que é um preço difícil de ser pago. E ele é um cara que, com certeza, para falar da graça, ele falaria muito bem e edificaria os irmãos. Legal. Eu, no contexto de discipulado, você teve acesso ao material do meu curso lá, o Bora Sim, Discipular? Bora Discipular, muito bom, Que eu recomendo. costumo dizer pra galera, Show de bola. as pessoas sabem quando elas são amadas. Exatamente. Manja, se Exatamente. você tá fazendo por obrigação, se você tá tocando na igreja pra aparecer, pra mostrar o seu dom, o seu Isso. talento, mano, mais cedo ou mais tarde, a máscara cai, velho. É verdade. Não tem aquela história que você pode enganar as pessoas por um tempo, mas você não pode enganar todo mundo por Exatamente. todo o tempo. Exatamente. Uma hora Uma hora vai. a máscara cai, uma hora a carne sai da casinha. Até uma porque hora... quem é realmente verdadeiro vai fazer as coisas com intencionalidade. Sim, Ó, sem intencionalidade dúvida. grifa essa palavra. Você É. tá mencionando o curso. Vocês vão aqui. saber, vocês vão saber. Curso Bora Discipular. Maravilhoso, maravilhoso. Então, legal, cara. Eu conheço o Emerson, né? Às vezes quem vai indicar alguém pode indicar alguém que eu não conheço. Sim. Mas eu conheço o pastor Emerson, certamente ele vai ser convidado para estar aqui com a gente. É. Então é isso, Maná. Se você tiver uma última consideração para falar sobre a graça, para quem está nos ouvindo lá, fala direto para a pessoa aqui, ó. Beleza. Alguém que ou não conhece a graça, ou já conhece e está passando por um momento de dificuldade. Não sei, de repente tem mais a ver com a sua história. Sim. Mas de uma Sim. forma bem assertiva, fala da graça de Deus aí para alguém que possa ser edificado e alcançado Tá bom. pelo seu testemunho. Bom, graça é isso que nós estamos falando aqui, né? É um favor que não merecemos. Então, a primeira coisa de entender isso é que nessa situação em que você está vivendo, coloca na sua cabeça que tem alguém que te criou. Coloca na tua cabeça que você foi feito para algo, né? E é por isso que nós estamos aqui. Porque em algum determinado momento da nossa vida a gente achou que por que fomos criados, né? E Deus nos criou, né? Através da sua graça e através dos nossos erros, mais uma vez a sua graça agiu através de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele é a manifestação da graça de Deus.
Então, ele se fez homem, passou por que a gente passa todos os dias, as nossas dificuldades. Se esvaziou, né? Deixou sua coroa de lado para que nós pudéssemos ter mais uma vez o acesso ao nosso Deus. Então é isso. A Jesus. Jesus, ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que ele possa ser o seu também. E que ele transforme a sua vida, que ele consiga trazer a graça na sua vida. E aí você pode perceber que essa graça ela continua. E você vai ver que as situações, as dificuldades, elas virão. Mas a graça permanecerá na sua vida. Então a minha oração é que a graça continue te sustentando para aquele que já tem e para aquele que não tem. Que você possa desfrutar dela, assim como nós desfrutamos. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, esse é o episódio do Segunda de Graça de hoje. Mais uma vez agradeço a presença do Maná, o Flávio Manassés, meu brother aí de quase 20 anos. Valeu, pastorzão. E o desejo sincero do meu coração é que de alguma forma você tenha entendido, compreendido um pouco mais sobre a graça de Deus. E a ideia desse nosso bate-papo aqui é mostrar que a graça não é um bicho de 7 cabeças e ela se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas e no dia a dia. Não é algo inatingível, não é algo inalcançável, é algo que faz diferença nas nossas vidas, que nos sustenta, que nos conduz. E eu quero muito que você tenha sido edificado e abençoado com essa conversa. Tem muito Segunda de Graça pela frente. Fica ligado, acompanha aí nas redes sociais, indica para alguém, compartilha aquele rolê todo que você sabe da internet, para que a graça possa alcançar mais pessoas através desse nosso humilde, mas sincero e de coração podcast. Valeu, galera. Deus abençoe. Dá tchau, pessoal aí, Malá. Valeu. Valeu, galera.